Salvação, o presente divino da libertação e vida eterna. A salvação é um dos temas centrais da fé cristã, representando a libertação do pecado e a promessa de vida eterna com Deus. Este conceito é fundamental para compreender o relacionamento entre a humanidade e o Criador, bem como o propósito da vida cristã. 1. O significado de salvação na Bíblia. Na Bíblia, a palavra salvação deriva do termo hebraico Yeshua e do grego soteria, ambos significando libertação, resgate ou preservação. A salvação é apresentada como a ação divina de resgatar a humanidade da condenação do pecado e restaurar a comunhão com Deus. A necessidade de salvação surge da condição pecaminosa do ser humano. Desde a queda de Adão e Eva, todos os seres humanos estão separados de Deus devido ao pecado. Romanos 3:23. Essa separação resulta em morte espiritual e eterna, conforme descrito em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 2. A necessidade de salvação. A salvação é necessária porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. O pecado não apenas separa o ser humano de Deus, mas também o coloca sob a justa condenação divina. Sem a intervenção divina, a humanidade estaria perdida, incapaz de se reconciliar com Deus por seus próprios méritos. A Bíblia ensina que não há justo, nenhum sequer, Romanos 3:10, e que todos necessitam do perdão e da graça de Deus para serem salvos. Essa necessidade universal de salvação destaca a importância do sacrifício de Jesus Cristo como o único meio de reconciliação com Deus. 3. O plano de salvação de Deus. O plano de salvação de Deus é uma demonstração de seu amor e misericórdia. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para viver uma vida sem pecado, morrer na cruz pelos pecados da humanidade e ressuscitar, vencendo a morte e oferecendo vida eterna a todos que creem nele. João 3,16 resume esse plano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é, portanto, um presente gratuito de Deus, acessível a todos que colocam sua fé em Jesus Cristo. 4. A salvação é pela graça, mediante a fé. Efésios 2:8-9 afirma: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A graça é o favor imerecido de Deus, concedido à humanidade, apesar de sua condição pecaminosa. A fé é a resposta humana a essa graça, confiando plenamente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Assim, a salvação é uma obra divina do início ao fim, e não resultado de esforços humanos. 5. Os elementos da salvação. A salvação envolve vários elementos interligados. Justificação. Deus declara o pecador justo com base na fé em Jesus Cristo. Romanos 5:1. Regeneração. O novo nascimento espiritual, onde o crente se torna uma nova criatura em Cristo. 2 Coríntios 5:17. Santificação. O processo contínuo de transformação do crente à imagem de Cristo, através da ação do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4:3. Glorificação. A consumação final da salvação, quando os crentes receberão corpos glorificados e habitarão eternamente com Deus. Romanos 8:36. A segurança da salvação. A Bíblia ensina que aqueles que verdadeiramente creem em Jesus Cristo têm a segurança da salvação. João 10:28-29 diz: Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Essa segurança não é baseada em sentimentos ou desempenho humano, mas na fidelidade de Deus e na eficácia do sacrifício de Cristo. No entanto, essa segurança não deve levar à complacência, mas sim a uma vida de gratidão e obediência a Deus. 7.
A salvação é para todos. A oferta de salvação é universal. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. No entanto, a salvação é eficaz apenas para aqueles que respondem em fé ao Evangelho. Romanos 10:9 afirma: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Portanto, embora a salvação esteja disponível a todos, ela requer uma resposta pessoal de fé e arrependimento. 8. A responsabilidade do crente salvo. A salvação não é o fim da jornada cristã, mas o início de uma nova vida em Cristo. Os crentes são chamados a viver de maneira digna do Evangelho, demonstrando o fruto do Espírito e proclamando as boas novas da salvação aos outros. Mateus 28, 19 e 20. Comissiona os crentes a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. A vida do crente salvo deve refletir a transformação operada por Deus e servir como testemunho do poder do Evangelho. Conclusão. A salvação é o maior presente que Deus oferece à humanidade. Ela é resultado do amor incondicional de Deus, manifestado na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É recebida pela fé, não por obras, e resulta em uma nova vida de comunhão com Deus. A compreensão da salvação deve levar a uma vida de gratidão, obediência e compromisso com a missão de Deus no mundo. Que cada pessoa possa reconhecer sua necessidade de salvação e responder com fé ao chamado de Deus, experimentando assim a verdadeira liberdade e vida eterna em Cristo.